Boa noite, está começando mais um programa Cidadania e Atitude aqui pela TV Câmara. E hoje nós vamos conhecer o trabalho das pastorais que desenvolvem então diferentes ações sociais através da Arquidiocese de Passo Fundo. E o meu convidado é Júnior Centenaro, articulador das pastorais sociais. Boa noite e seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite falando um pouco sobre as pastorais sociais e também os projetos e trabalhos que desenvolvem aqui na Arquidiocese de Passo Fundo. Então, Júnior, eu quero iniciar o programa então apresentando para quem está em casa o que são as pastorais sociais e essa preocupação que vocês têm então com as questões ligadas à sociedade. Bom, então as pastorais sociais, elas surgem dentro da igreja, né, a partir da década de 70, são fruto também da ação católica, mas a partir da década de 70 se intensifica um pouco esse processo da preocupação da igreja com problemas sociais. Elas surgem principalmente ligados a alguns problemas agrários no norte, mas aí depois vai se intensificando por todo o Brasil. E quer dizer, é uma presença da igreja, né, de alguma pastoral específica, diante de problemas sociais, né, exclusão social, fome, crianças abandonadas, o problema da saúde pública, enfim, várias questões sociais, né? Se nós voltamos para a década de 70, contexto de ditadura militar, muitos problemas sociais, então foi um tempo muito favorável para que essas pastorais se organizassem, né? Então, as comunidades cristãs, católicas e também de outras igrejas cristãs organizaram e tocam essas pastorais e muitos até hoje continuam prestando esse serviço à sociedade. Para a gente poder dar um exemplo concreto, então, de como foi esse surgimento lá na década de 70, você falou sobre a questão do campo, né? Uma das preocupações da igreja era justamente que as pessoas deixassem o campo e fossem viver na sociedade de forma marginalizada, sem condições, por exemplo, de saúde, ou seja, toda a população do campo fosse para a cidade e não encontrasse condições de viver bem. O êxodo, né, na época, eu acho que muito mais forte do que hoje, provocou uma série de problemas, né? Quer dizer, as cidades incharam, as cidades não tinham estrutura para acolher tantas pessoas. E os problemas no campo também estavam se agravando, né? Muita pobreza, muita fome, de modo especial a região norte e nordeste, né? Nós vamos ver que são ali que surgem as primeiras pastorais sociais. Mas no campo também se intensificavam muitos conflitos agrários. Então, principalmente na Amazônia, muitas terras indígenas, por exemplo, eram invadidas por grileiros, enfim, fazendeiros, que foram se adonando e expulsando os pobres, né, os pequenos produtores e também os indígenas, e não tinha outra saída e outra alternativa a não ser ir para as cidades. Então, a igreja se fez solidária, né, lá no começo, os bispos, os padres, os religiosos, e começaram esses movimentos, né? Então a gente percebe que surgem a partir de preocupação com a realidade, né? Com problemas bem presentes, enfim, e que estavam afetando, né, a vida principalmente dos mais pobres. E é muito importante esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelas pastorais, porque muitas pessoas que não conhecem a religião católica, por exemplo, acreditam que o envolvimento fica apenas nas missas, nesses encontros religiosos, e não é assim que funciona. Ou seja, tem todo um trabalho paralelo. Acho que sim, a pastoral social é uma pastoral de saída, o Papa Francisco utiliza muito esse termo, né? Uma igreja em saída. A fundamentação das pastorais sociais está no legado do bom pastor, né? Do bom pastor e com isso também do bom samaritano. Então aquela passagem bíblica do bom samaritano, do homem que acolhe, que cuida, que promove a vida, inspira muitas pastorais sociais. Então, quer dizer, a partir da fé cristã, da vida em primeiro lugar, que é isso que a nossa fé nos compromete, que acontece esse compromisso com a sociedade. E é sempre um desafio para as igrejas, né, para todas as igrejas cristãs, não só para a igreja católica, esse compromisso com a sociedade, né, com os problemas sociais. Porque, afinal de contas, a igreja, né, as comunidades estão inseridas no mundo e precisam atuar diante desses problemas, né, do mundo, seguindo o exemplo maior de Jesus, né? Se nós formos pegar o Evangelho e fazer uma boa leitura aprofundada, nós vamos ver que Jesus revoluciona o seu tempo, porque ele consegue enfrentar os problemas políticos, sociais e econômicos e, acima de tudo, atua para que o povo se organize na base. Então, ele promove a vida
e faz que o povo perceba os aparatos de dominação, né, todos os esquemas de dominação, de exclusão, e que o povo possa fazer um caminho de libertação. E eu acho que hoje, para as pastorais sociais e para toda a igreja, né, é um desafio muito grande assumir essa caminhada de libertação do povo da Bíblia e que depois é renovado também com a vinda de Jesus e o legado que permanece até hoje. E, Júnior, aqui em Passo Fundo, especificamente ligado à arquidiocese, então nós temos 12 pastorais. Eu queria que tu comentasse aí quais são as principais, os temas que vocês trabalham então no dia a dia. Nós temos, assim, na arquidiocese, o setor da pastoral social, até para o pessoal nos entender, né, o pessoal de casa, nós temos, assim, 3 compreensões, né, que organizam a pastoral social como um todo. Nós temos as pastorais sociais específicas, quer dizer, são pastorais que atuam especificamente, por exemplo, a pastoral da criança é uma pastoral específica, né, atua junto às crianças mais pobres. Da mesma forma, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da saúde, a pastoral carcerária, que também faz um trabalho excepcional junto aos apenados, né, no presídio regional. A pastoral dos migrantes também, pastoral indigenista, são específicas, possuem uma atuação específica. Então, seria um campo da pastoral social. Um outro campo também muito forte são os organismos de ação social, que são ligados à igreja, mas que atuam com muitos projetos. Então, aqui nós poderíamos citar, por exemplo, a Caritas Arquidiocesana, nós poderíamos citar o Fundo de Solidariedade, que depois vamos poder comentar um pouquinho mais sobre ele, e também o projeto de Transformação, que também vamos conversar depois um pouco mais. São organismos de ação social, né, que atuam desde a igreja, com o apoio da igreja, mas que promovem um serviço social muito grande para toda a cidade de Passo Fundo e também para outros municípios. E um terceiro campo da pastoral social são as obras sociais católicas. Então, aqui em Passo Fundo nós poderíamos citar, por exemplo, a Leão XIII, a Fundação Lucas Araújo, e nós temos, assim, por toda a arquidiocese, que envolve 47 municípios e 53 paróquias, outras obras e entidades sociais católicas que são mantidas por paróquias, por congregações e que prestam esse serviço de assistência social e de promoção da vida humana, em vários aspectos, seja com casas para idosos, seja com escolas de educação infantil para as crianças, quer dizer, são várias frentes, né, de atuação e que formam esse conjunto todo que é a pastoral social. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter, com certeza, as pessoas ligadas à Igreja Católica, as organizações, mas também a sociedade. Então, como que você vê a mobilização das pessoas em torno de tudo que vocês desenvolvem aqui na Arquidiocese? Bom, as pastorais são várias, né? Enfim, como eu já citei algumas. De fato, hoje existe uma crise na sociedade muito grande do voluntariado. E é importante que se diga isso, né? A pastoral conta com pessoas voluntárias, né? São lideranças das nossas comunidades, das próprias pastorais e atuam de forma voluntária. Então, além de todo o trabalho ligado à família, ao seu trabalho profissional, dedica um pouco do seu tempo, né, para as pastorais sociais. Então, são muitos agentes engajados, né? Enfim, eu acho que não saberia nem dizer o número exato, mas a gente sabe que são muitas pessoas, né, que doam, né, parte da sua vida, do seu tempo, para tocar diante dessas pastorais. E com certeza não é só um trabalho para si, né? É um trabalho de doação ao outro, aos irmãos, né? Porque a pastoral social é justamente esse processo de saída de si, né? Tanto da pessoa, do agente, como da própria pastoral, mas também da igreja que sai de si, né, e vai ao encontro da sociedade. E as pessoas ficam muito felizes, principalmente nos lugares onde as pastorais atuam mais, no presídio, por exemplo, nas nossas vilas mais pobres, junto às crianças mais excluídas, junto aos idosos, né, também é uma realidade onde a vida chega no limite e precisa de muitos cuidados. Então a gente percebe a gratidão dessas pessoas que são acompanhadas e também a alegria que volta, né, para o próprio agente que faz esse trabalho, né, que doa da sua vida, do seu tempo, em benefício das pessoas e da promoção de uma cidade melhor, né, de relações mais humanas e mais fraternas. Você falou dessa dificuldade, então, de encontrar voluntários para atuar nas pastorais. O teu caso, por exemplo, como que iniciou o teu envolvimento? Como que você se sente compartilhando, então, todo esse trabalho social? Eu sempre tive desde pequeno, né, na minha família,
um envolvimento muito grande com a igreja, né, uma comunidade do interior, lá do município de Montauri, e depois eu vim para a cidade maior, eu fiquei 3 anos em Tapera, né, eu fui seminarista por algum tempo, e ali intensificou muito essa relação com as pastorais, né, com esse compromisso, e também por questão de convicção e compromisso de fé. Acho que a partir do momento que a gente aprofunda a nossa fé, os elementos que ela envolve, a gente também tem força e coragem de assumir alguns compromissos. E aos poucos eu fui me inserindo nessa dinâmica das pastorais sociais, tanto é que hoje eu disponibilizo, né, grande parte do meu tempo atuando, né, junto às pastorais sociais, articulando essas frentes, né, que eu citei, e também integrando a coordenação de pastoral da Arquidiocese, né. Então, a Arquidiocese tem essa preocupação muito grande e garantir essa caminhada em conjunto das pastorais sociais com todas as pastorais, né. Nós temos pastorais mais voltadas para dentro da igreja, né, mais internas, e tem também as pastorais que se dedicam a esse trabalho mais amplo, né, que abrangem pessoas de outras igrejas, a sociedade como um todo. Então, o desafio é sempre integrar essas práticas, né, e buscar pessoas, né. A gente sabe, é um desafio encontrar pessoas hoje voluntárias que se disponham a fazer isso, mas temos ainda, né, não são... nós poderíamos ter muito mais, mas eu acho que a gente tem o suficiente para ir. Importante a qualidade também. São pessoas assim que de fato deixam esse legado muito bonito, né, de compromisso com o Evangelho, né, com a causa do Reino de Deus. Ou seja, tem que se comprometer aí com a ação. Júnior, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite destaca então o trabalho das pastorais sociais aqui em Passo Fundo através da Arquidiocese. Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite destaca o trabalho das pastorais sociais ligadas, então, à Arquidiocese de Passo Fundo. E o meu convidado é Júnior Centenaro, articulador das pastorais sociais. Júnior, eu queria entrar, então, no tema, nesse segundo bloco, da campanha da fraternidade, ou seja, através das campanhas é possível divulgar ainda mais o trabalho das pastorais. Pois é, uma das grandes iniciativas, isso é em termos de Brasil, né, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é a campanha da fraternidade. Ela tem mais de 50 anos, ela surgiu em 62, né, na região Nordeste, então alguns bispos, algumas dioceses do Nordeste, fizeram uma campanha para coletar alguns fundos, alguns recursos, para tocar alguns projetos na época que eles acompanhavam lá na região Nordeste. Aí depois, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estava se fortalecendo, se organizando nessa época e abraçou em conjunto para todo o Brasil essa campanha. Então, como diz o nome, né, é uma campanha que acontece todos os anos e ela se intensifica no período da Quaresma, né? Para os cristãos, para os católicos de modo especial, o período da Quaresma é um período sempre muito forte, muito marcante. Então, todos os anos a campanha acontece, aborda uma temática, aprofunda, põe também aí as contribuições da fé com relação a essa temática. Então, para a gente ter uma ideia, já são mais de 50 anos, né, que se aborda um tema, se discute, se propõe ações e se promove muita solidariedade pelo Brasil e também em outros países, né? Só para citar um exemplo, a campanha desse ano, né, de 2016, da Fraternidade, ela aconteceu também na Alemanha. Então, foi uma parceria que foi realizada. Então, Brasil e Alemanha realizaram em conjunto a campanha da Fraternidade. E como que é feita, então, a escolha dos temas que vão ser abordados durante esse período? A CNBB tem uma equipe central lá em Brasília, com certeza com representantes também das pastorais sociais, discutem os temas, né? Os temas são sempre vários, muitos, mas é preciso fazer opções, né? Mas aí vai todo um contexto, né? Geralmente a campanha da fraternidade ela caminha junto com a Igreja do Brasil e também com a Igreja do mundo, né? Os temas estão sempre de acordo com a caminhada da Igreja no mundo e também da sociedade. Enfim, são temas sociais, geralmente são problemas sociais. Muito poucas vezes são problemas, assim, digamos, internos da igreja, mas, como eu disse, essa preocupação com a sociedade como um todo. Nesse ano de 2016, o foco foi a casa comum.
Então, a responsabilidade de nós, seres humanos, cristãos, é diante da casa comum e do planeta. Então, quer dizer, ela está dentro de um contexto maior, né, global, de preocupação hoje com o futuro do planeta, né? E não só a igreja se preocupa com isso. Muitas entidades, organizações estão debatendo e procurando saídas, né, para as questões ambientais. Então, a campanha se insere nesse contexto e o Papa Francisco, há pouco tempo, lança uma encíclica que se chama Laudato Si, então, sobre o cuidado da casa comum. Então, pela primeira vez, um Papa escreve um documento, né, da Igreja, do Vaticano, para o mundo todo, que aborda a questão ecológica e a questão social de uma forma integral. Então, interessante isso, né? E com isso a campanha também aqui fez esse link e promoveu essa reflexão sobre o cuidado da casa comum. E, Júnior, então, ligado à arquidiocese e também às pastorais, a gente tem um fundo, né, de solidariedade que é administrado, então, pela Igreja Católica. Eu queria que tu explicasse como funciona esse fundo, que é muito importante para manter todo esse trabalho que é desenvolvido. Isso, então, a campanha, ela sempre começa na quarta-feira de cinzas, que é uma data que marca o início da quaresma, para os cristãos católicos, de modo especial, e ela se intensifica no domingo anterior à Páscoa. Então, no domingo de Ramos, né, conhecido domingo de Ramos, acontece uma coleta, onde todas as comunidades do Brasil, os cristãos, católicos e também algumas igrejas evangélicas, fazem a sua contribuição espontânea para essa campanha. E os recursos são juntados e uma parte desse recurso fica aqui para a arquidiocese, para esse Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. Ele já tem 16 anos, acho que é importante que se diga isso. Ele surgiu em 2000, então em 2000, quando tivemos a virada do milênio, as igrejas cristãs se preocuparam muito com essa dimensão de um novo milênio sem exclusões, né? Pensar uma nova economia, uma economia solidária. E por isso então surgiu esse Fundo de Solidariedade, que é um fundo comunitário, a sua gestão é feita pela arquidiocese, por um conselho gestor, e então a administração desse fundo é feita pela arquidiocese. Então, de lá até aqui, né, são 16 anos, então ele é formado por esse recurso, né, das doações feitas na coleta da campanha da fraternidade. E é destinado para projetos, né, projetos sociais, projetos comunitários, né. É um fundo que pode ser acessado a serviço da comunidade. E tem alguns critérios para acessar esse fundo, né? Eu acho que é importante também a gente comentar isso, né? Em primeiro lugar, tem que ter mais de 3 famílias envolvidas. Então, quer dizer, é um fundo que privilegia, por exemplo, a cooperação, o trabalho em grupo, o associativismo, a dimensão comunitária, né? 3 famílias é o mínimo, enfim. Então, tendo 3 famílias organizadas para um projeto, para uma atividade, pode acessar esse fundo. Seria para a gente explicar para quem está em casa, então, elaborar um projeto de como que funciona, então, o seu trabalho social, levar até a igreja para tentar, então, conseguir esses recursos. Isso, então, se aprova o recurso mediante uma apresentação de um projeto, né, que tem um roteiro básico, enfim, acessando o site, né, desse Fundo de Solidariedade da Arquidiocese, nós vamos encontrar, por exemplo, um roteiro com todos os passos. E os tipos de projetos apoiados de lá até aqui, então eu vou citar, são 5 eixos. Por exemplo, se o projeto estiver dentro da educação para solidariedade, formação de consciência, com certeza ele vai ser apoiado, né? Se estiver dentro de geração de renda e associativismo e economia solidária, também, com certeza vai ser apoiado. Posso citar também a questão da promoção da saúde alternativa, que é um outro elemento muito importante, o resgate da cidadania e da dignidade humana, o apoio à população em situação de risco e também toda a questão do meio ambiente e reciclagem. São alguns eixos que indicam, né, os tipos de projetos que o fundo visa apoiar, né? Então é dentro dessa perspectiva de uma economia solidária, da solidariedade, da fraternidade. Você tem uma ideia assim aproximada de quantos projetos hoje em toda essa região que pertence à arquidiocese são administrados, são organizados com esse recurso? Nós chegamos esses dias, né, os 16 anos do Fundo de Solidariedade, a 204 projetos apoiados já nesses 16 anos. Então, alguns continuam, outros têm um tempo determinado de duração, né? São projetos que têm data para começar e para terminar,
né? Quer dizer, cumpriram sua missão, eles se encerram, mas tem outros que são mais permanentes. Por exemplo, na linha da geração de renda, nós temos muitos grupos de artesanato, de padarias comunitárias funcionando pela arquidiocese, hortas comunitárias, enfim, são projetos que justamente visam essa integração das pessoas, né? E também a promoção da dignidade humana. Então, e o fundo também, quase que eu esqueço de falar, aconteceram algumas catástrofes nesse tempo, temporais que destruíram vilas inteiras em alguns municípios. Então, mediante uma apresentação de um recurso de emergência, também pode-se ver um apoio, né, a essas pessoas para as necessidades básicas, né, suas casas destruídas com temporal, com granizo, por exemplo. Então, são mais de 200 projetos. Nós fizemos um cálculo, já são mais de 30 mil pessoas beneficiadas, né, em todo esse tempo. E o trabalho das pastorais também é muito interessante porque ele envolve uma série de pessoas, ou seja, também temos os grupos organizados na nossa cidade, como podemos dizer, o projeto Transformação em Arte, que é bastante popular aqui em Passo Fundo, o pessoal já conhece, e é um trabalho que é realizado com as crianças, filhas de recicladores. Isso, então, o Transformação, né, um projeto que eu acho que muitos conhecem, ele surge a partir de uma campanha da Fraternidade. É importante que se diga isso, né? 2007, Fraternidade e Amazônia era o tema, né? Então foi debatida toda a questão da Amazônia e um dos focos do tema era justamente toda essa preocupação com a reciclagem dos resíduos sólidos. E daí surge, com o apoio do Fundo de Solidariedade e outras entidades, congregações religiosas e outras entidades, né, de ação social, então surge o projeto Transformação. Então a gente percebe a dimensão da campanha da fraternidade, né, como ela tem esse poder, né, de provocar mudanças, né, de provocar projetos, o surgimento de novidades que possam estar em benefício, né, da comunidade e da vida das pessoas. E de fato, num trabalho, né, hoje são 3 cooperativas e uma associação de recicladores e recicladoras aqui em Passo Fundo, e além disso também o Transformação em Arte, né, que é esse projeto social que acompanha as crianças, né, que são dessas famílias, né, dos recicladores e recicladoras. Então, é todo um trabalho ali com várias pessoas atuando nisso, mas eu queria destacar assim, eu acho que é a promoção da vida humana no sentido assim, as pessoas precisam, são apoiadas, mas têm essa autonomia de se organizarem, né, a organização em grupos. Então, não é um mero assistencialismo, né, onde se dá a coisa e pronto, não. Tem todo um trabalho de organização, de promoção, né, onde as pessoas possam trilhar depois também o caminho com as próprias pernas. E eu acho que a Transformação, nesse sentido, é um dos grandes exemplos, né, de projetos que deram certo e tem uma longa caminhada pela frente, né, porque envolve a dimensão social, né, porque é destinado a pessoas mais pobres, né, acho que é importante destacar isso, mas também uma dimensão ecológica, que é toda a dimensão da reciclagem, do reaproveitamento dos materiais. Então, se encaixa perfeitamente nisso que o Papa e muitos outros abordam hoje, que é a dimensão da ecologia integral. Quer dizer, não existe uma crise ambiental e uma crise social, não. Existe uma grande crise social e ambiental e que precisa se encontrar saídas em conjunto, porque é uma grande crise que envolve questões ambientais e sociais. Também dentro daquela missão da Igreja Católica, então, também de promover uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, né, que é o que vocês dizem. Isso, é a grande missão, né? Se a Igreja não fizer isso, ela falha muito na sua missão, né? Nós, como Igreja Católica, a caridade, né? Então aqui eu vou reforçar o que o documento da Aparecida nos provocou em 2007, né? A caridade está na essência da Igreja. Quer dizer, se não existir essa dimensão da caridade, da promoção da vida humana, fica capenga, né? Ela deixa de realizar uma das grandes missões suas, que é justamente a caridade. Então é intrínseco da Igreja a dimensão da caridade e todos os cristãos são convidados a isso e também os não cristãos, né? Eu acho que todo o trabalho que for feito a favor da vida, da sociedade e principalmente dos mais pobres, ele é digno assim de louvor a Deus, né? E quais são os próximos desafios então das pastorais sociais aqui em Passo Fundo? Eu acho que o primeiro e grande desafio é continuar fortalecendo a articulação entre as pastorais, né? São trabalhos bem específicos, são trabalhos amplos, né, nos vários setores da sociedade
E hoje nós temos justamente esse desafio de articular sempre mais, né, essas práticas, essas frentes todas, né, de ação social. Nós temos previsto para o ano que vem, então, a realização do 2º seminário da ação social da igreja, onde nós vamos integrar todas essas práticas, essas ações. E um dos grandes questionamentos vai ser, né, o que a igreja hoje, né, a igreja católica, as pastorais sociais fazem pelos pobres, pelos problemas sociais das nossas cidades, do interior, né? Hoje, né, fazer um raio-x, né, do que a gente hoje faz diante dos problemas sociais. Eu acho que é um esforço interessante de uma reavaliação interna, né, buscando forças e mostrando um serviço, acho que sempre mais qualificado para toda a sociedade. Eu acho que a sociedade merece esse compromisso da igreja com os problemas concretos do povo. Júnior, infelizmente o nosso tempo ele está quase chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, eu queria que tu reforçasse aquela questão que tu falou durante o programa da importância do voluntariado, então, das pessoas se somarem a esse trabalho, como buscar, então, ou seja, eu quero participar, como que eu posso fazer, e também a mensagem final de vocês aí para quem está nos assistindo. Bom, a participação, todos são convidados a se integrar, né, nas paróquias, nas comunidades, até mesmo na arquidiocese. A gente encontra pela internet, enfim, muitas referências nesse sentido. A gente pode buscar informações com as pastorais específicas. O Centro Arquidiocesano de Pastoral também possui muitas informações e pode ajudar, né, caso alguém se interesse em contribuir nas mais diversas pastorais. Mas dizer assim, que todo esse esforço, esse trabalho é levado adiante, sim, por muitos religiosos, padres, irmãs, mas em grande maioria são leigos, né? Leigos, lideranças, né? Então, como leigo, eu digo dessa importância da atuação dos leigos na sociedade, porque de certa forma eles representam a igreja como um todo onde eles estão inseridos. Então, as pastorais sociais estão animadas por um espírito de partilha, né? Eu acho que é o grande segredo, e a fé cristã nos leva a isso, essa dimensão da partilha, e dizer que a nossa força vem da partilha. Então, o sistema econômico do mundo hoje, ele diz que a força vem da concentração de riquezas, da concentração de poder, mas nós entendemos o contrário. A força vem da partilha, da cooperação, do trabalho em conjunto. Então, para nós, acho que a saída, no nosso ponto de vista, é por aí. As pessoas se unindo, trabalhando junto, tecendo projetos sociais, né? E, de fato, pensando nos problemas de toda a sociedade. E de que forma eu, como cristão, de que forma a igreja, as igrejas, podem contribuir diante desses desafios sociais. Júnior, muito obrigada mais uma vez, então, pela sua participação no nosso programa de hoje. Que agradeço. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.